Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Quem disse isso foi Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 4. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse campo sagrado de serviço, por mais se sinta acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave esquecer-lhe as infinitas possibilidades de trabalho iluminativo. É impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou, a título precário. Esses foram trechos do capítulo 117 do livro Pão Nosso, com o título Em Família, Emmanuel por Chico Xavier. Oi, meu nome é Jonas. Oi, meu nome é Ana Karenina e sejam bem-vindos ao Pode Evoluir. E estamos aqui hoje com uma convidada super especial, a Ivaíta Souza, que é expositora espírita e diretora adjunta da área da família da Federação Espírita do RN, e que nos trará várias reflexões sobre família e espiritismo. Então, seja muito bem-vinda, Ivaíta. Boa noite, Ana Karenina. Boa noite, Jonas. É um prazer muito grande participar aqui com vocês desse podcast. Estou muito feliz. Obrigada pelo convite. Estamos muito felizes de te receber aqui. Como tínhamos conversado aqui, quando a gente pensou em trazer uma pessoa para falar sobre família e espiritismo, que é uma temática tão importante no nosso movimento espírita, né, que é tão forte para cada um de nós, né, no nosso berço, no nosso lar. E a gente pensou logo em Ivaíta, então com certeza hoje vai ser muito importante, muitas reflexões importantes para todos nós. Vou começar fazendo uma pergunta bem simples assim, mas acho que é muito importante. O que é a família segundo o Espiritismo? É simples, mas é complexo ao mesmo tempo, não é? A Joana de Ângeles, ela é quem traz as definições, no meu entender, mais bonitas sobre família. Uhum. E neste livro, Constelação Familiar, que é de sua autoria e psicografada pelo nosso querido Divaldo Pereira Franco, no segundo capítulo deste livro, ela tem pelo menos umas 8 definições de família. Mas tem uma especialmente que eu gosto muito. A que ela diz assim: a família é o alicerce no qual se edifica a sociedade. E nela, na família, na família que encontramos o primeiro educandário do espírito encarnante. Uhum. Né? Então, essa definição nos fala muito, porque nos diz que algo que é muito, digamos assim, muito compreensível e muito utilizado, inclusive, pelas pessoas no dia a dia. As pessoas costumam dizer: a família é a base de tudo, a família é a base da minha vida. E Joana diz que a família é o alicerce. Uhum. Então, tudo a ver com o que as pessoas já dizem normalmente, não é? E algo que ela complementa, a complementação dessa definição, é exatamente no momento em que ela afirma, com muita propriedade, que a família é o primeiro educandário do espírito. Então, isso nos dá uma dimensão muito poderosa da grandeza, da importância que tem a família para a nossa sociedade. Porque é lá onde nós vamos encontrar, como diz também o Espírito Camilo em uma outra obra, A Família, o Mundo e Eu, ele diz que é na família que nós vamos encontrar a miniaturização da sociedade. Porque é na família que nós vamos encontrar todos os tipos sociais que estão aí na sociedade. Então, é isso. Bom, as definições são muitas, mas essa particularmente é a que eu gosto mais. Sim, perfeito.
E a partir daí, né, a gente traz essa reflexão, qual é o papel dela na nossa evolução enquanto espíritos, né? Sabendo que estamos aqui para evoluir. E aí, especificando um pouco mais essa pergunta, qual seria o papel dos pais e qual seria o papel dos filhos nesse âmbito familiar? Muito bem. Da família nós já sabemos que o papel é grandioso porque é nela que nós temos as maiores oportunidades de crescimento e de evolução. Uhum. É na família, por exemplo, que nós temos a oportunidade de exercer a caridade, assim como Jesus entendia, como está lá no Livro dos Espíritos, na questão 886, em que Kardec pergunta à espiritualidade: como é a caridade de acordo com o entendimento de Jesus? Com outras palavras. E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência com todas as faltas alheias, não as nossas, com as faltas alheias, e perdão das ofensas. Não de uma ofensa, não de duas ofensas, mas de todas as ofensas. E onde é que nós encontramos as oportunidades perfeitas para exercer essa caridade? Onde é que nós encontramos a oportunidade perfeita, o fórum adequado, apropriado para, por exemplo, exercitar a paciência? É dentro da família, é dentro do seio familiar. Não é? E a importância, descendo mais, não é, especificando o papel, não é, dos pais em relação a esse contexto familiar, em relação a esse fórum importantíssimo, não é? Que, segundo Emmanuel, uma outra definição maravilhosa, é a instituição mais importante da Terra, porque nós estamos neste planeta Terra, com exceção da própria humanidade. É a família. E os pais? Qual é a importância dos pais dentro desse fórum maravilhoso chamado família? Os pais, nós os pais, uma vez que eu sou mãe, nós os pais recebemos do plano maior, da espiritualidade, portanto de Deus, que é o nosso Pai, nosso Criador, recebemos a incumbência de administrar, diríamos assim, orientar, iluminar, educar esses espíritos que nos chegam nos nossos lares, esses espíritos que nos chegam através da maternidade pela via comum ou de outras formas, pela adoção ou por uma extensão familiar, de alguma agregação familiar. Enfim, a responsabilidade dos pais no núcleo familiar digamos assim, é a responsabilidade divina mesmo, é a de conduzir almas, é a de conduzir espíritos. E quiséramos nós que todas as famílias, que todos os pais pudessem ter essa compreensão. E a dos filhos, hein? Porque eu sou mãe, mas eu também sou filha, não é? Vocês ainda não são pais, não sei, filhos, né? mas são filhos, não é? Todos nós, em uma etapa diferente das nossas vidas, somos filhos, e aí é que está o pulo do gato. Enquanto estamos na condição de filhos, segundo Dona Joana, não é? Em quem eu confio muito, enquanto estamos na condição de filhos, estamos nos preparando para a paternidade. Aí alguns de nós, como uma filha que eu tenho, por exemplo, de 20 anos, a mais nova, que diz: mas eu não quero ser mãe, eu não quero ter filhos. Minha querida, pode ser que você não queira ter filhos nesta experiência reencarnatória, mas um dia você terá, um dia você será mãe, um dia você será responsável por alguém, sendo ou não mãe biológica, sendo ou não pai biológico. Todos nós, em algum momento, em algum estágio da nossa vida, e a nossa vida a partir do momento que Deus nos cria, em algum momento seremos pais, seremos responsáveis por alguém. Então, quando nós estamos na condição de filhos, nós estamos nesse estágio, nos preparando para a pater-maternidade de futuro, que pode ser um futuro breve, um futuro muito breve, ou não. É isso. Agora, uma pergunta que
Eu acho que muitas pessoas têm essa dúvida, né? Que a gente fala muito no Espiritismo sobre karma e tal. E a pergunta é, quando em um lar nós temos muitos desentendimentos, divergências, nós podemos dizer que estes são inimigos do passado? Nossa, que pesado, hein? Vamos lá, vamos refletir a partir do seguinte entendimento. É bem verdade, e a doutrina espírita, que é maravilhosa por nos esclarecer, nos consolar, nos confortar, nos orientar, não é? Nos dizer os porquês das nossas dores, os porquês dessas dificuldades, não é? Desses conflitos que nós temos nas nossas famílias. Nós só encontramos a resposta dentro da doutrina espírita. Não há nenhuma outra doutrina de consequências religiosas ou em nenhuma outra religião. Nós não encontramos em nenhum outro local as respostas que nós encontramos dentro da doutrina, que nos satisfaz, que nos dizem assim, isso é lógico, isso tem sentido. Então, a doutrina espírita nos diz que como é composto o nosso núcleo familiar? Qual é a composição espiritual do nosso núcleo familiar? É preciso que a gente compreenda isso com muita nitidez para que a gente possa, então, inferir as dificuldades que nós enfrentamos dentro dos nossos lares, dentro das nossas famílias. Bom, a primeira composição familiar é com aqueles espíritos com quem nos afinizamos. Ou seja, dentro de uma família tem sempre aquele espírito com quem nós caminhamos durante muito tempo, com quem nós já temos muitas afinidades, não é? Aquelas criaturas com quem nós compartilhamos os nossos ideais, os nossos sonhos, os nossos anseios, aquelas criaturas que estão sempre a nos fazer felizes. Mas não é somente esse tipo de espírito que compõe o nosso núcleo familiar, não é? Se fosse somente esse tipo de espírito, não existia problemas na família. Mas nós precisamos lembrar, antes de tudo, que estamos aqui em um planeta de provas e expiações, um planeta com muitas dificuldades ainda. Então, é claro que se estamos num planeta com muitas dificuldades de evolução, estamos apenas no segundo estágio, não é? Dos chamados planetas habitados, um planeta de provas e expiações. Então, é claro que dentro dessa sociedade e dentro dessa família, que é uma micro-sociedade, nós vamos encontrar todo tipo de problema, todo tipo de espírito. Então, além daquele com quem nós temos muita afinidade, com quem nós temos muitos sonhos partilhados, nós temos aqueles que estão conosco por necessidade nossa e deles. Às vezes mútua, às vezes somente de um lado. Ou seja, aquele espírito com quem, ou aqueles espíritos com quem nós temos animosidades pretéritas, com quem nós tivemos muita dificuldade de convivência no pretérito e que precisamos dissolver essa animosidade. Então, Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, permite que esses espíritos reencarnem conosco, no nosso núcleo familiar, para que nós possamos tirar a oportunidade de diminuir, se não zerar, mas pelo menos, né? Pelo menos diminuir as animosidades. E existe também aqueles espíritos que estão numa condição de iluminados, digamos assim. Eles vêm ali para nos ajudar, para nos incentivar, Eles estão numa condição espiritual mais elevada do que nós. Não é em todo núcleo familiar que tem esse espírito. Em alguns núcleos existe. E existe também a possibilidade de termos no nosso núcleo familiar um espírito adotivo. Sabiam que existem espíritos adotivos? Não. Nós aproveitamos para informar aos nossos amigos e irmãos que irão ver esse podcast. Sim, existem espíritos adotivos. Aqueles que nós nos programamos para recebê-los como almas que precisam da nossa orientação, da nossa condução, que não têm histórico pretérito nenhum conosco, mas que
a espiritualidade avalia que nós já temos a condição espiritual de ajudar, de amparar aquele espírito que não foi aceito por uma outra família, talvez a família de origem, a família com quem ele já teve muito mais dificuldades, e ele vem fazer um estágio conosco naquela família. Nós nos propomos a receber, e esse é o espírito adotivo, não é? Algumas vezes chamados dentro do seio familiar consanguíneo de ovelhas negras. Aquela ovelha negra que não combina com nada. Não é? Tem gente que diz, meu Deus, mas esse menino ou essa menina não tem nada a ver com essa família. Nada a ver. É uma ovelha negra. Não concordamos muito com essa expressão, ovelha negra, não é? Mas é aquele espírito que nós abraçamos para ajudar na evolução. Aí nós vamos chegar na pergunta propriamente dita. Então, quer dizer que essas dificuldades que nós enfrentamos, esses conflitos familiares, quer dizer que é sempre porque é com um inimigo do passado? É isso a pergunta, né? Isso, Não, nem sempre. Pode ser que sim, pode ser que não. Porque nós nos envolvemos em tantos conflitos. Hoje a sociedade ela é tão líquida, como se diz por aí, não é? É tanta coisa rápida, é tanto atrativo, não é? Digital, a sociedade é muito rápida, é muito de hoje, é muito de agora, não é? Então, esse muito de hoje, muito de agora, tem os seus aspectos positivos, mas também os seus aspectos negativos. Nós acabamos nos conflitando, muitas vezes, por bobagem dentro da nossa família, não é? Hoje, por exemplo, nós vivemos um momento de muita intolerância dentro das famílias. As pessoas brigam porque um torce pelo América e o outro pelo ABC. As pessoas brigam porque um gosta do amarelo e o outro gosta do azul, por exemplo. Então, não podemos dizer categoricamente, não, os conflitos familiares acontecem em consequência do encontro de inimigos. Pode ser, isso é uma possibilidade muito forte, com certeza. Até porque, mesmo tendo essa questão da inimizade pretérita, nós precisamos lembrar que nós somos espíritos diferenciados dentro de um grupo familiar. Nós temos históricos diferentes, não é? Temos sofrimentos diferentes, temos anseios diferentes, portanto, temos planejamentos individuais diferenciados, e isso gera conflitos, gera conflito. Então, não necessariamente por ter um inimigo ou por sermos inimigos do passado. Essa é uma possibilidade, mas não é a única. Sim. Ok? Ok, maravilha, muito, muito elucidativo. E tendo em vista que, assim, todos nós ou temos conflitos dentro da família, ou conhecemos algum conflito dentro da nossa família, né? Então, é um assunto que ele é muito importante e que não só entender, né, se são inimigos do passado ou não, mas principalmente o que o Espiritismo nos traz, né, relacionado a isso, como é que a gente pode cessar esses conflitos, como é que a gente pode lidar com esses conflitos, né, segundo o Espiritismo. O que o Espiritismo nos recomenda diante desses conflitos familiares? Muito bem. Eu não diria cessar, porque às vezes os conflitos, quando vêm, por exemplo, de vidas pretéritas, não de vidas, que a vida é uma única, mas de experiências pretéritas, quando esses conflitos já se arrastam por muito tempo, que é o caso dos inimigos, não é? Nós dificilmente podemos afirmar que nesta experiência nós iremos colocar um fim a essa animosidade. Se for possível, o trabalho vai ser para isso mesmo, né? Para colocar um fim, para cessar esse círculo de animosidades. Mas, se não puder ser dessa forma, se não pudermos colocar um ponto final nessa animosidade, que pelo menos possamos diminuí-la. E, para isso, a doutrina espírita aponta muitas estratégias. Uma delas, por exemplo, é o orar e vigiai. É o orar sempre. Uma das estratégias é: não podemos fugir
Não podemos esquecer que nós temos à nossa disposição um dos recursos mais importantes, mais perfeitos, e é 0800, que é a prece. Nós precisamos nos apegar a esse instrumento cotidianamente. Essa é uma estratégia, mas existem outras. Uma outra estratégia, por exemplo, é a implantação do evangelho nos lares. Esse é um recurso, meus amigos, que é dos maiores, dos mais importantes que nós temos à nossa disposição. E para utilizarmos esse recurso, basta uma coisa, é a boa vontade, é querer. E por que o evangelho nos lares tem esse poder tão grande, essa força tão importante, tão poderosa? Não é uma força poderosa, é meio redundante, né? Mas, enfim, porque quando nós decidimos abrir os nossos lares para aquele momento de encontro com a espiritualidade, que precisa ser num dia certo, num horário certo, que pode ser preferencialmente, deve ser com a família, mas não precisa necessariamente ser. Se a família não comunga daquela nossa fé, se a família não quer participar desse momento, que participemos nós e que nós saibamos que naquele momento a espiritualidade está ali conosco, não é? Existe um livro, A Tua Casa, se não me engano, é um livro muito antigo, que é um livro que se propõe a ser utilizado nos momentos do evangelho nos lares, que trata de muitas problemáticas familiares. Nesse livro nós encontramos, não somente neste, mas neste foi onde eu encontrei primeiramente essa informação, de que no momento do evangelho é um momento em que a espiritualidade faz uma verdadeira, usando uma palavra bem simples, uma verdadeira faxina espiritual no nosso lar. Então, muitos espíritos que ali estão em sofrimento ou em situação de vingança, sentindo-se no direito de vingar-se de nós outros ou de quaisquer pessoas que estejam habitando o nosso lar, temporariamente ou não. Enfim, todas essas criaturas que estão ali sem corpos, necessitadas de luz, de amparo e de amor, porque um vingador é um grande doente, não é? Aquele que está afastado da luz e do amor. Todas essas criaturas serão convidadas pela equipe espiritual que adentra os nossos lares no momento do evangelho a serem socorridas em hospitais, em educandários, em postos de atendimento. Enfim, realmente é uma faxina espiritual. E, obviamente, nós nunca podemos deixar de lembrar que o diálogo, o acolhimento, o olhar aquele que está nos trazendo o conflito, ou para quem nós somos um conflito, olhar para aquele irmão estando na condição de filho, de filha, de esposo, de mãe, de irmão, não importa qual seja a posição na constelação familiar, que nós olhemos para aquela criatura como um irmão nosso, porque todos nós fazemos parte da grande família universal. Que um dia, nós com certeza nos reconheceremos assim, como irmãos, independente da situação em que estejamos momentaneamente. É isso. Vai, então, antes da gente ir para a próxima pergunta, eu queria só que você explicasse um pouco mais sobre o Evangelho no Lar, né, sabendo que é uma coisa tão importante. Eu acho que até mesmo os espíritas muitas vezes esquecem de realizar o Evangelho no Lar, né? E eu acho que, acredito em você, muitas famílias são muito beneficiadas. Eu sinto assim um benefício gigantesco no meu lar quando a gente está fazendo o Evangelho no Lar. É um momento assim de muitas reflexões e onde a gente consegue realmente vibrar ali da mesma forma, né? Mesmo a gente tendo conflitos, desentendimentos, né? Enfim, com toda a influência que a gente tem também da espiritualidade. Fale um pouquinho para quem não conhece o Evangelho no Lar ou para quem nunca fez, o que seria esse Evangelho no Lar e como a gente pode fazer, que recursos que a gente precisa para fazer, precisa de um livro, precisa ler um livro específico,
né? Eu queria Muito que você nos falasse um pouquinho sobre isso. Perfeito. Antes de falarmos sobre o Evangelho no Lar propriamente dito, eu gostaria de lembrar de outros recursos, de outros instrumentos que nós temos, né? Eu falei apenas de dois, né? Da oração, também dos mais importantes, né? Da oração, da implantação do Evangelho no Lar. Mas, por exemplo, as instituições espíritas, para quem não é espírita, é importante que a gente lembre que as instituições espíritas têm, quase que de praxe, alguns cadernos ou alguns livros onde nós colocamos o nome daquelas pessoas por quem nós queremos pedir, por quem nós queremos que a espiritualidade intervenha, que a espiritualidade ampare, ajude, auxilie. Então, quem for a uma casa espírita, leve o nome daquele familiar com quem está em conflito. Leve o seu próprio nome, né? Peça a espiritualidade, porque tem uma outra coisa que a gente precisa observar, e isso é muito comum, né? Nós, dentro do conflito familiar, nós estamos sempre querendo encontrar o culpado. Estamos sempre querendo dizer, olha, eu vivo em conflito demais com Jonas, porque ele é assim, ele é isso, ele é assim. Mas, às vezes, nós não paramos para pensar, e eu? Como é que eu sou na visão de Jonas? Né? Então, normalmente, um conflito não existe somente, não é de forma unilateral. Existe um conflito porque existem dois espíritos em conflito, em dificuldade. Então, nós também temos esse recurso na casa espírita. Nós podemos levar o nome das criaturas que precisam de orientação, de luz, de oração, de vibração. Não é? Normalmente os cadernos são de vibração na casa espírita, não é? Ou de oração. Vamos usar esse instrumento também, colocar o nome dos irmãos lá no livro de vibração, não é verdade? Quando são pessoas que já são trabalhadoras de uma instituição espírita, existe um outro recurso ainda, que é exatamente o do atendimento espiritual. Existe o diálogo fraterno, que na verdade é a porta de entrada de uma casa espírita, quando as pessoas adentram a casa espírita e estão em desequilíbrio, precisam de uma orientação, vá para o diálogo fraterno. O diálogo fraterno nada mais é do que uma conversa de acolhimento. É alguém ouvir você, não para dar, digamos assim, o direcionamento, não para dar a solução dos problemas, e também não para submeter a pessoa a uma sessão terapêutica, porque ali não está necessariamente um profissional de psicologia, mas está um irmão em caminhada, de coração e mente abertos, para receber aquelas dúvidas, não é, que a pessoa tenha, e o que é que esse atendente fraterno pode fazer? O que essa pessoa, esse irmão, pode fazer por essa pessoa que procura o diálogo fraterno? Pode iluminar, usar o Evangelho de Jesus, a luz da doutrina espírita, o conhecimento que tem da doutrina espírita, para iluminar o pensamento desta pessoa. E que ela, a partir desta iluminação, possa, quem sabe, encontrar uma saída para as suas dificuldades. Nunca sou eu, o atendente, que vou encontrar a saída. Eu vou mostrar os encaminhamentos que o Evangelho tem. Então, esse é o diálogo fraterno. O atendimento espiritual é aquele trabalho mediúnico que somente algumas pessoas da instituição espírita estão inseridas. Então, é mais para o trabalhador espírita. Enfim, recursos não nos faltam para amparar, ajudar, auxiliar aqueles que estão em conflito em seu lar. Mas vamos, então, para o Evangelho no Lar. Como é que se faz o Evangelho no Lar? Qual é a receita para os que não conhecem? Não é? E, realmente, Karenina, você tem razão. Encontramos ainda na Casa Espírita algumas pessoas que estão ligadas já há anos, Jonas, à instituição e, às vezes, não implantaram ainda o seu Evangelho. Por isso é que nós recomendamos que toda Casa Espírita tenha uma equipe
preparada e que em todas as reuniões públicas, essa equipe seja anunciada como uma equipe pronta, preparada para implantar o evangelho nos lares. Aí vamos lá. Inclusive, a federação dispõe desse serviço, viu? É um trabalho feito em conjunto com o atendimento espiritual e a área da família. Então, quem quiser procurar lá, é só procurar. Quem quiser implantar o Evangelho no lar, é só procurar Juseni, que é a nossa coordenadora da área da família, lá junto ao Campo Experimental da FERN, ao NEP. Então, vamos à implantação do Evangelho no lar. Primeiro, escolhe-se um dia e um horário. Se é na segunda-feira, passa a ser toda segunda-feira. Se é às 19 horas, toda segunda-feira às 19 horas. Ai, Veita, mas por que tem que ser no mesmo dia, no mesmo horário? Vai ter dia que eu vou esquecer, que eu estou sem tempo, que eu vou para o shopping, que eu vou para o supermercado. E aí? Por que é que nós recomendamos o mesmo dia e o mesmo horário? Porque para cada evangelho implantado em cada lar, existe uma equipe espiritual destinada a auxiliar, a acompanhar aquele evangelho. Olha, minha gente, a espiritualidade é muito organizada, né? Nós sabemos disso. Nós temos uma organização muito falha ainda, pífia, pálida, como André Luiz costuma dizer, não é? Mas nós chegaremos lá um dia. Então, existe uma equipe espiritual, no plano espiritual, responsável somente pelos evangelhos nos lares. Dessa grande equipe, quando esse casal decide aqui, não é, Jonas e Karenina decidem implantar o evangelho no seu lar, no lar deles, por exemplo, na sexta-feira, às 21 horas. Por que às 21 horas? Porque nesse horário eles sabem que estarão em casa. Estarão em casa, ordinariamente estarão em casa. E aí, a espiritualidade designa uma equipe para acompanhar a implantação desse evangelho. Pronto. Escolhe-se um local, de preferência uma mesa, onde se possa apoiar um livro, uma água, não é? Enfim, escolhe-se um local, um livro de mensagens evangélicas, que para nós espíritas, nós adotamos ou o Evangelho segundo o Espiritismo, ou um daqueles livros daquela coleção Fonte Viva, ou existem livros, inclusive, especificamente para a implantação do Evangelho nos lares. Existe um livro bem interessante, que é de Meimei, se não me engano, é Pai Nosso, o nome do livro, o Pai Nosso. É um livro voltado para explicar os trechos do Pai Nosso e muito voltado, então, para o evangelho em que acolhe crianças e adolescentes. Porque tem gente que diz, não, eu não vou pegar um trecho do livro O Pão Nosso, o Vinha de Luz, meu filho de 5, 6 anos não vai entender nada. Pois é, aí tem esse livrinho bacana de Meimei, com ilustração e tudo, não é? E existe também, outro dia eu ouvi a Larra falando sobre isso, que é encantada com essa sugestão dele. Ele disse, por que não faz um evangelinho? Oh, eu achei tão lindo. Um evangelinho para as crianças. Conta uma história para eles, uma história de Jesus, da vida de Jesus. Conta uma história, faz uma dramatizaçãozinha, enfim, uma coisa lúdica. Um evangelho para crianças. Faz a prece, e aí a gente precisa lembrar que, para iniciar o evangelho, qualquer que seja a formatação dele, é preciso iniciar sempre com uma prece. A gente pede a Jesus, a espiritualidade amiga, quem não é espírita, peça a Jesus, peça a Deus, peça a um anjo, peça a um santo, em quem você confia no plano espiritual, a Maria Santíssima, que acolha aquele momento. Você faz uma prece, depois pega um livro de mensagem que pode ser o Evangelho. Para nós, o Evangelho é um desses livros, mas pode ser, por exemplo, o Novo Testamento, Salmos, parábolas. Para quem não é espírita, perfeito. E você abre e lê sempre em voz alta, mesmo que você esteja sozinho.
Por que a gente recomenda que leia em voz alta mesmo estando sozinho? Porque existem amigos, irmãozinhos espirituais que ainda precisam ouvir a nossa voz. Então, a gente lê mesmo que você esteja sozinho, abre o livro e aí outra orientação. Há pessoas que preferem abrir aleatoriamente, mas há pessoas que são acostumadas, já estão fazendo o evangelho há muito tempo, segue uma sequência do evangelho. Sequência. Tem problema. Faz a leitura, faz um comentário. Um evangelho nos lares não precisa ultrapassar 20 minutos. Se chegar a meia hora já é muito, porque já é o tempo de uma palestra. Já é o tempo de uma palestra. Você em casa com seus filhos, ou você sozinho fisicamente, você faz em 15 minutos um evangelho, não tem problema. Fechou aquele comentário, mas eu não sei fazer comentário. Comentário é coisa para palestrante. Diga alguma coisa que você entendeu. Qualquer coisa que você entendeu daquele texto. Eu entendi que... Olha só, está falando de caridade. Eu entendi que a gente precisa fazer mais caridade, né? Caridade material, caridade moral, que é a gente ajudar as pessoas com palavras, com um sorriso, com um abraço. Olha como é importante. Não precisa fazer uma palestra. Feito isso, faz uma prece de agradecimento à espiritualidade, a Deus, a Maria Santíssima, aos santos, a quem você quiser, e pede. Eu, por exemplo, no meu evangelho faço assim. Para os espíritas, nós precisamos lembrar disso, né, desse instrumento. Eu sempre peço aos nossos amigos espirituais dos evangelhos nos lares que encaminhem aqueles espíritos que estão ali às vezes para ouvir o nosso evangelho, mas que depois eles precisam ser encaminhados para os lugares onde possam ser assistidos. Enfim, como disse Karenina, o evangelho nos traz grandes benefícios, o evangelho nos lares, porque nos ajuda a equilibrar as nossas emoções, as nossas vibrações, a equilibrar espiritualmente a nossa ambiência familiar. Então, por que não utilizarmos esse recurso? Não pagamos nada. Mas aí podem surgir algumas perguntas. Por exemplo, minha gente, eu falo demais. Não, fica à vontade. Isso é bom. Olha só, podem surgir algumas perguntas em relação ao evangelho. Vocês dois adotaram a sexta-feira, às 21 horas e tal. Mas, sexta-feira próxima, vai ter um aniversário de 100 anos de uma tia. Aí vocês vão dizer, não, nós não vamos, porque na sexta-feira, às 21 horas, nós temos o evangelho e por disciplina nós não vamos faltar ao evangelho. Não, né? Claro que não. Pelo amor de Deus. Antes, vocês podem adotar duas estratégias. Ou combinar com a espiritualidade. Sim, pode combinar. Gente, nossos amigos espirituais só não têm corpos, mas são igual a nós. São iguaizinhos a nós. Então, você já sabe, você está aqui nessa sexta-feira agora, se fez o evangelho, sabe que na sexta-feira próxima vai ter o aniversário da tia de 100 anos. Então, você já combina com a espiritualidade amiga, que vai ter que fazer aquele evangelho. Eu sugiro que seja antes, porque depois você vai chegar muito cansado e tal. Faz o evangelho em tal horário antes. Ou é algo assim que surgiu inesperadamente. Algo que você, sei lá, você passou mal, precisou ir para o hospital e precisou... Foi alguma coisa assim que aconteceu. Faz uma prece. Onde você estiver, pode ser no carro, no ônibus, no hospital, no trabalho, em qualquer lugar. Faz uma prece, mentaliza a tua casa, mentaliza os ambientes da tua casa, pede à espiritualidade amiga que faça esse encaminhamento dos espíritos que estiverem lá. Ou seja, onde você estiver, conecte-se com a sua casa, em prece, em oração, e tudo bem. O que não dá é para você dizer, não, hoje eu já presenciei isso. Não presenciei porque eu não estava lá, mas por telefone uma pessoa me disse, olha, ontem eu não tive nem condições de fazer o evangelho, porque eu cheguei tão cansada, eu fui tomar um banho e fui logo para a cama. Calma, né, gente? Poxa, você está tão cansado que não pode nem fazer uma leiturazinha e uma prece? Que é isso?
E aí depois eu fiquei sabendo que essa pessoa ficou vendo televisão. Estava muito cansada, mas não estava cansada o suficiente para ver televisão. Então, tem essas coisas, né? A gente precisa, é claro que a gente não vai poder abrir mão do evangelho toda hora, todo momento, por qualquer coisa que aconteça. Outra dúvida em relação ao evangelho. Bem na hora do evangelho, campainha toca. Na minha casa, no meu apartamento. E aí? Eu deixo a campainha tocando lá para o resto da vida? Ou fecho, guardo meus livros e tal, porque eu não vou fazer o evangelho, a pessoa é evangélica. É que os irmãos, né, protestantes se autodeclaram assim, não é? Evangélica. Então, eu não vou poder fazer o meu evangelho. Você está na sua casa. Está na sua casa, é a sua fé, é a sua religião. A recomendação é: abra a porta e convide a pessoa para participar do evangelho, qualquer que seja o credo, qualquer que seja a crença da pessoa. Se a pessoa não quiser, dizer, não, eu volto depois, aí, tudo bem. Mas você vai convidá-la para participar. É essa a recomendação. Outra dúvida que se tem é em relação às pessoas participarem ou não. Eu moro na minha casa, só eu sou espírita, ou só eu implantei o evangelho, mesmo não sendo espírita. Ninguém quer participar. Eu tenho 3 filhos. Ninguém quer participar. E o marido liga a televisão alto, não quer participar também, eu não posso ficar na sala. Olha, em relação a isso, eu lembro de uma história, bem rapidinho, eu lembro de uma história que Divaldo conta, que é o seguinte: ele disse que estava chegando em uma cidade, entrando, na verdade, na rua onde ele seria recepcionado, havia uma instituição espírita para onde ele ia, e próximo àquela instituição espírita, ele, na calçada de uma casa, ele viu um filete de luz subindo verticalmente, não é? Aí Divaldo pergunta ao anfitrião: o que é aquilo? Quem é que mora ali naquela casa? Por que aquele filete de luz está indo verticalmente? E aí o anfitrião diz: ali mora uma das nossas companheiras lá do centro, uma trabalhadora lá da nossa instituição. Ela faz o evangelho dela ali na calçada, sozinha, porque os familiares não aceitam que ela faça dentro de casa. Aí Divaldo disse: então está explicado o filete de luz que ia verticalmente. Então, isso quer dizer que, meus irmãos e minhas irmãs que nos veem, nos ouvem nesse momento, qualquer que seja ele, não há desculpas para a gente não fazer o evangelho lá. Qualquer que seja, no banheiro, na cozinha, na calçada, em qualquer lugar. Não é? E nós sabemos, toda a literatura espírita nos diz que quando tem alguém dentro de casa iluminado, nós ajudamos a iluminar, não é, o ambiente e a família daqueles que estão propensos a receber a iluminação. Se somos nós que temos esse bastão nas mãos, não fujamos dele, não joguemos fora. Vamos implantar o evangelho nos nossos lares, qualquer que seja a situação. Respondi. Perfeito. Eu acho que nós não sabemos se vamos quitar todos os débitos, né? Mas nós já temos pelo menos um caminho a se seguir para trilhar, para poder a gente ter um lar mais harmonioso. É verdade, querida. É verdade. E é tão bacana o evangelho. Com certeza. Então, vamos para mais uma pergunta, que são muitas dúvidas que nós temos. Opa. Qual é a posição do espiritismo a respeito da adoção de crianças realizada por casais homoafetivos? Boa, muito boa. Para responder essa pergunta, se acostume, porque eu sempre faço isso. Coisa de professora de português, né? Uhum. Quando eu fazia uma pergunta, dava aula de literatura brasileira também. Aí eu fazia uma pergunta. Por que isso aconteceu? Ou então, isso é verdade? Aí os alunos diziam, sim, não. Aí eu dizia, explique, justifique. Aí é onde é que estava a coisa, né? Uhum. Ou contextualize. Uhum. Isso era doloroso para eles. Para alguns. Enfim, é preciso que nós lembremos que Jesus, quando esteve conosco aqui, enquanto homem encarnado, não é? Ele não reencarnou, mas encarnou aqui.
conosco, ele não deu em nenhum momento nenhum testemunho de exclusão, em absoluto, né? Jesus acolhia todos os tipos sociais que estavam, digamos assim, que se aproximavam dele, que tentavam se aproximar, ou que nem tentavam se aproximar, mas que ele tentava se aproximar, não é? Pela necessidade do outro e pela magnanimidade dele como espírito, o espírito mais evoluído que nós vimos encarnar aqui no nosso orbe. Enfim, ele conviveu com prostitutas, com homens chamados homens da lei, homens da fé, com sacerdotes, sacerdotes ruins, sacerdotes bons, com políticos de toda ordem, e a nenhum deles ele negou amparo, ajuda e principalmente acolhimento. Diante de tudo isso, nós espíritas temos uma posição muito firme em relação a essa temática dos casais homoafetivos. Acolhemos da mesma forma que acolhemos os casais hétero nas nossas instituições. Não há motivo para não acolhermos. E em relação à questão da adoção, eu respondo fazendo uma outra pergunta. O que seria mais doloroso do ponto de vista espiritual? O que seria mais incômodo, mais desconfortável? Porque as pessoas vivem criando argumento para não aceitar, para justificar sua intolerância. As pessoas vivem dizendo, mas como é que uma criança vai ser criada por 2 homens? Como é que uma criança vai ser criada por 2 mulheres? E aí eu pergunto, e se essa criança, que já foi abandonada por um casal ou por uma criatura que viveu uma situação hétero, foi abandonada, não foi por um casal homoafetivo. Não foi um casal homoafetivo que teve aquela criança. Não foi. O que seria melhor para essa criança? Eu vou refazer a pergunta. O que seria melhor para essa criança? Ela ser criada por um casal homoafetivo com todo o amor, com todo o acolhimento, com todo o carinho, com toda a atenção, com todo o cuidado. Ou ela ser abandonada nas ruas ou numa instituição qualquer, né, que às vezes nós sabemos, as instituições nem sempre são as melhores, porque as instituições são dirigidas por pessoas e nós, as pessoas, ainda estamos nesse processo de crescimento e de evolução e moralmente muitos de nós não estamos preparados para amparar, orientar crianças. E mesmo assim, numa instituição que tenha 20, 30, 40 crianças, quanto de carinho, quanto de amor, quanto tempo de amparo e de acolhimento essa criança vai ter? O mínimo possível. Já esse casal que tem dificuldade de ter uma criança, biologicamente falando, esse casal vai dar todo o amor, vai dar todo o carinho, e isso é patente, isso é lógico, é estatístico. Basta que nós estudemos, olhemos a estatística dos casais homoafetivos que têm adotado crianças nos últimos anos. Há pouquíssimos registros de situações que não deram certo. O que quer dizer que, obviamente, esses casos que não deram certo também não dariam com um casal hétero. Não é? Não há nada que diga, nada, do ponto de vista da amorosidade, do acolhimento, da atenção, não há nada absolutamente que nos diga que um casal homoafetivo não tem condições de criar uma criança. Então, o nosso entendimento é que sim, e essa adoção é do ponto de vista espiritual, moral, do ponto de vista da amorosidade, é legítima. Porque o que é mais importante, o mais legítimo nesse mundo é o amor. É essa a religião que Jesus deixou para todos nós. E nós ficamos brigando por bobagem? É isso, meus queridos. Ai, maravilha. É muito importante falar sobre esse assunto, né? E trazer a posição do Espiritismo sobre isso, para nos mostrar também o quanto que o Espiritismo é atual, né? E consegue também trazer elucidações sobre essa temática.
É preciso que nós lembremos que está lá na Gênesis, não é? Que a nossa doutrina é uma doutrina progressiva. Quando a gente diz progressiva, é que ela avança de acordo com os avanços sociais, com os avanços científicos que existem. Nós não vamos ficar para trás. E seria, assim, andar na contramão da história, se nós nos colocássemos contrários a essa posição, a adoção de crianças por casais homoafetivos. Nós estaríamos de encontro, chocando-nos com tudo que nós aprendemos com Jesus. Verdade. E diante dos conceitos, né, do que você trouxe, que Joana de Ângeles traz sobre o que é a família, isso cabe diversos formatos, né? Hoje em dia a gente não pode se restringir à questão apenas da sexualidade, né? Então existe aí uma infinidade de possibilidades do que seria família. Exatamente. E tendo em vista tudo aquilo que você falou, né, sobre o amor, sobre qual é o papel da família, isso, na verdade, deveria ser o nosso norte, né? Seria o norteador, e não a gente se ater a coisas que são tão pequenas diante do papel da família dentro da nossa evolução espiritual. Né? Exatamente, minha querida. Inclusive, isso é tema de estudo em grupos de família, nas instituições espíritas, nos encontros da área da família a nível nacional. Existe até um livro, eu tentei localizá-lo lá no meu acervo, não consegui, mas existe um livro com esse tema, Os Novos Arranjos Familiares. É um livro voltado para o estudo da área da família, né? Em que nós estudamos, refletimos e orientamos as instituições espíritas a acolher esses novos modelos de arranjos familiares, que não é somente na situação de homoafetividade, não é? Existem muitos arranjos familiares agora, né? São os avós com netos, tios com sobrinhos, padrinhos com afilhados que acabam tomando conta, assumindo, irmãos com irmãos menores que acabam assumindo a patermaternidade desses irmãos. Enfim, há muitos arranjos familiares, né? E nós espíritas, precisamos estar atentos e com um olhar acolhedor a esses novos arranjos. Aprendemos muitas coisas, mas e se tudo isso que a gente fez, tentou fazer, de tudo, para diminuir os conflitos, para continuar a deixar a família junto e tal, e se isso não der certo, o que acontece se nós não quitamos esses débitos do passado dos nossos familiares? Bom, Deus é misericordioso, não é? E nos dá todas as oportunidades que nós precisarmos para os nossos chamados reajustes, não é? Então, é claro que nós devemos trabalhar para diminuir, neste momento, nesta experiência reencarnatória, diminuir o máximo as dificuldades, as animosidades, os conflitos que nós temos dentro do nosso seio familiar. Mas, se não conseguirmos nesta experiência, não tem problema. Teremos outras oportunidades. Agora, não necessariamente na mesma posição da constelação, como diz Joana, não é? Então, eu tenho um conflito muito forte com meu marido nesta encarnação, não é? Passamos a nos odiar nos últimos anos, nos últimos tempos e tal. Existem até alguns xistes ou piadinhas no movimento espírita em relação a isso, não é? Quando as pessoas dizem: vou fazer todo o possível para continuar com fulano de tal, porque na próxima eu não quero nem vê-lo. Aí é que mora a questão. Quando nós propositalmente ficamos ligados a uma pessoa, mesmo odiando, não é? Mesmo com muita raiva, enfim, é certinho que na próxima nós estaremos, é quase certo, é mais de 90% de chance de estarmos juntos de novo, porque não resolvemos o conflito. Ficamos juntos, mas continuamos com a animosidade. Então, sim, na próxima encarnação, essa situação que não conseguimos resolver agora, na situação de
na condição de marido e mulher, poderemos, quem sabe, resolver numa situação de mãe e filho, numa situação de irmãos, não é? Numa situação em que nós estejamos próximos, não sejamos exatamente irmãos, mas o caminho, não é, espiritual nos fez nos encontrar para que continuemos prosseguindo juntos de alguma forma. Ou seja, não fiquemos tão angustiados com essa possibilidade de não resolver todos os problemas agora, porque nós teremos outras chances. E aqueles que estão de coração aberto, querendo perdoar, porque a questão do perdão é delicada. Tem gente que passa a encarnação inteira trabalhando o perdão dentro de si para conviver com uma certa pessoa, e chega o final da encarnação e não poderá dizer ainda que ama aquela criatura. Pode dizer que administra, que já não quer o mal para aquela pessoa, pronto, já está no caminho do perdão. Não quer o mal, já está perdoando de acordo com a sua possibilidade. Mas, enfim, existem muitas possibilidades de reacertos, de reencontros. Não é? Mas isso não quer dizer que nós devamos nos acomodar. Aí já é o outro extremo. Porque tem gente que diz assim, não, eu não vou perdoar Levi nessa, não tenho condições de perdoar. Ele me fez tanto mal, deixa para a próxima. Quero nem saber dessa aqui. Não, aí nós estaremos perdendo uma grande oportunidade, porque eu não sei o que vai acontecer na próxima encarnação, eu não sei onde é que eu vou estar. É porque tem gente que acha que vai ser espírita por todas as encarnações seguintes. Não, nós não sabemos se vamos ser espíritas na próxima encarnação. Nós não sabemos se vamos reencarnar nesse país. Tem gente que acha que vai reencarnar nesse país pro resto da sua vida, não é? Nós não temos essa certeza. A única certeza é que teremos outras oportunidades. Onde? Não sabemos. E, Evaíta, um complemento dessa pergunta, assim, que me veio essa dúvida, que eu acho que é a dúvida de muitas pessoas. Quando a gente tem esse conflito na nossa família, eu estou disposta ali a cuidar, né, a tentar diminuir esse conflito, mas o outro não quer, o outro não facilita, vamos dizer assim. Não quer se resolver. Não quer resolver. O que a gente pode fazer? Será que eu só fazendo a minha parte resolve? Como é que é isso na questão espiritual? Joana tem uma resposta assim, na lata para isso. Eu amo Joana, porque ela tem muitas respostas boas. Ela diz o seguinte em relação a essa questão: você precisa fazer tudo que for possível, tudo que estiver ao seu alcance para se aproximar desta criatura, para resolver essa animosidade. Faça tudo que estiver ao seu alcance. Não deu certo? Não deu certo para o outro, porque com você está resolvido. Com você está resolvido. Se está resolvido com você, tenha o salário da paz. Fique tranquilo. Porque aí a questão não está mais com você. Você cortou o laço. Porque enquanto nós estivermos unidos pelo laço da animosidade, você emitindo farpas venenosas, não é? Sentimentos de raiva, de vingança, disso e daquilo, vocês estão ligados, continuam ligados. Mas você desligou isso. Você não tem mais raiva, você não tem mais rancor, você não quer mais se vingar. Você já cortou tudo isso. Você está livre. Quem está escravizado é o outro. É uma pena, não é? O que você pode fazer pelo outro é orar, orar e orar. Um dia ele vai se resolver, ele não vai mais resolver com você. Aí as pessoas têm essa dúvida. Mas aí a gente pode voltar? A gente pode voltar? Bom, a espiritualidade é que vai decidir se há necessidade ou não. Mas se não houver mais necessidade da sua parte, dificilmente você retornará com esta criatura. Só retorna se houver necessidade realmente. Não é? Tem gente que diz até assim, tomara que ele volte como meu filho para dar uns cascudos. Mas isso não é cristão. Isso não é pensar de forma cristã. Agora vamos caminhando para o final já. Nós temos um dos quadros que nós temos aqui no Pode Evoluir, é o Convidado Indica. Aí a gente ia te perguntar, o que você indica? Assim, pode ser um livro, uma palestra, um filme, alguma temática? Eu acho que eu só indico livros. Eu sou bibliófila, sabe? Tipo, uma professora indicar outra coisa que não seja livro? Não.
Desde que eu aprendi a ler, eu aprendi a ler tarde, viu? Eu morava no interior, uma cidadezinha bem no sítio mesmo, né? E aí eu peguei uma professora complicada que olhava para mim e dizia, já sabe ler? E eu disse, não. Depois, já sabe ler? Não. Então, mas depois que eu aprendi a ler, eu me apaixonei tanto pela leitura que nunca mais deixei de ler. Né? Eu leio compulsivamente desde então. Né? Leio 2, 3 livros simultaneamente, leio um pedaço, depois leio o outro, e depois é uma confusão. Né? Minha casa, meu apartamento, vocês imaginam, eu tenho um quarto que eu fiz só uma biblioteca, é só uma biblioteca, mas livros eu tenho em todo lugar, eu tenho em cima da cama, eu tenho ao lado da minha cama, eu tenho lá na minha sala, eu tenho no banheiro, eu tenho livros em todo canto, né? Sou bibliófila mesmo. Então, na temática da família, eu tenho muitos livros, um acervo grande, mas eu indicaria 4 livros que são muito bons. O primeiro é SOS Família, de Joana de Ângeles, psicografada por nosso querido Divaldo. O outro é Constelação Familiar, dos mesmos autores. E de Raul Teixeira, eu indicaria, na verdade, não 2, mas 3. Raul Teixeira tem um acervo maravilhoso sobre a família. Minha Família, Meu Mundo e Eu, pelo Espírito Camilo. Desafios da Vida Familiar, também pelo Espírito Camilo. E Vereda Familiar, um livro antigo, mas que aborda temas, questões, problemáticas, reflexões muito importantes sobre a família. Vereda Familiar, de Raul Teixeira, pelo Espírito Teresa de Brito. Inclusive, ela aborda um tema muito apropriado para esse momento que estamos vivendo, no momento que estamos gravando esse podcast, que é As Folias de Momo, na visão espírita, que será o tema do nosso programa Família em Foco, de domingo, com o nosso querido Naldo Vicente fará esse programa conosco. Então, esses livros eu recomendo, né? E quem tem esses livros, tem livros muito bons sobre família. Obrigada, e vai estar hoje, assim, acho que com esse programa deu assim uma luz aí para quem está enfrentando, tendo enfrentamentos no lar, né? Eu acho que tem muitas orientações, indicações sobre o Evangelho no lar, como também as indicações de livros. Eu acho que com certeza nos traz um caminho, né, por onde seguir, é muito importante. E para finalizarmos, nós temos um quadro chamado Verdade ou Mito sobre o Espiritismo, né? Na verdade, são perguntas simples e objetivas. O objetivo é trazer aqui alguma verdade, algum mito sobre o espiritismo, do que a gente vê aí que se fala na internet ou no movimento espírita. Então, vamos desmistificar e entender se essa pergunta que a gente trouxe aqui é uma verdade ou mito. E eu quero que você diga se é uma verdade ou mito, tá certo? Beleza. Então, Ivaíta, é verdade ou mito que reencarnamos sempre na mesma família espiritual? Se fosse a pergunta na família universal, sim. Não, é mito. Uhum. É mito. Nem sempre nós encarnamos na família espiritual, por nossa própria necessidade e pela necessidade dos demais que encarnam conosco. É claro que dentro do nosso núcleo familiar existe sempre, como eu já disse no início, existe sempre aquele com quem nós temos uma afinidade maior. Mas não. Às vezes, a nossa família espiritual, nós vivemos nesse intercâmbio, né? nessa volta. Né? Nós estamos lá ou cá. Vez por outra, nós estamos encarnados aqui, nossa família espiritual está lá. Vez por outra, somos nós que estamos lá, não é? E uma boa parte da nossa família espiritual, não todos, mas uma boa parte, está aqui encarnada. Então, é mito. Nem sempre nós estamos encarnados com a nossa família espiritual. Nem sempre. Perfeito. Beleza? Então, por minha parte, agradeço imensamente por ter aceitado o convite de participar do Pode Evoluir, né? Seja sempre muito bem-vinda. Quem sabe, numa próxima vez, vindo com uma outra temática também. Então, agradeço imensamente. Amamos, eu amei, né? Então, não sei, Jonas, mas eu amei a sua participação. Com certeza. Conheci vai há pouco tempo, mas foi uma ótima aquisição de amizades, com certeza. Eu digo a mesma coisa, eu gostei demais de participar, a gente fica à vontade, não é? Eu costumo falar muito mais assim, eu
de temas que eu amo, de temas que eu gosto de falar. Então, espiritismo e família, meu Deus, é um tema que me move, que me emociona e que eu sempre vou amar falar sobre esse tema. Então, eu estarei sempre à disposição quando vocês precisarem, não somente para o podcast, mas para um outro momento qualquer que esteja relacionado com a família. Estamos à disposição. Muito, muito obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos. Fica aí o convite para continuar nos assistindo no nosso podcast. Nós ainda temos muitos temas, né, que nós estamos pensando aí, e muitos convidados diferentes. Já tem alguns episódios lançados, então se exatamente. você ainda não ouviu, não assistiu, vai lá, volta e ouve as nossas outras temáticas que são também muito interessantes, como a de hoje. Isso aí. Legal, muito bom. Então é isso, continue conosco, nos assistindo. Nos ouvindo pelo Spotify e outras plataformas de áudio. E agradecemos você que estava assistindo ou está nos ouvindo aqui no nosso episódio do Pode Evoluir.